invasão do Antimari, uma extensa área de floresta dividida entre os estados do Acre e Amazonas, começou em 2010. Os invasores aos poucos se misturaram com os seringueiros do projeto de assentamento extrativista na região do Amazonas, onde existem grandes reservas de castanhais. Mas esses ocupantes ilegais não queriam os produtos tradicionais dos extrativistas, e sim a madeira e a terra para a criação de gado. Do Amazonas, os invasores encontraram um caminho farto de terras para ocupar do lado do Acre. A Floresta Estadual do Antimari, criada em 2002, era para ser um projeto piloto de desenvolvimento sustentável. Apenas 120 famílias poderiam residir na região, já que viviam da castanha e da borracha. Sem fiscalização, logo chegaram os invasores e grandes extensões de floresta foram derrubadas. O Estado simplesmente perdeu o controle e não sabe o que fazer para impedir o avanço do desmatamento e da grilagem de terras. A Polícia Ambiental mapeou todas as invasões de terras no Acre e, ao menos 7 regiões, existem conflitos em terras públicas. Na ação do policiamento ambiental e na ação dos outros órgãos ambientais em conjunto, nós vamos identificando, porque o primeiro processo que tem nessas áreas é o desmatamento. E os polígonos de desmatamento são identificados agora mais fortemente por imagens de satélite. Então nós sabemos onde são esses locais. Na semana passada, a Polícia Civil e o Ministério Público fizeram uma grande operação em Tarauacá, por suspeita de crimes ambientais na Floresta Estadual do Rio Gregório. Um grupo estaria invadindo, desmatando e explorando as terras públicas na região e expulsando as famílias tradicionais. Mas existem conflitos em Feijó, Acrelândia e Porto Acre. As invasões de terras não chegaram apenas em áreas públicas, também nas propriedades particulares. E isso vem criando um clima de insegurança entre os produtores. E quando esses invasores chegam, eles cometem 2 crimes. Além da ocupação ilegal da área, tem também o crime ambiental. O que o produtor gastou anos cuidando, mantendo em pé, eles destroem em poucos dias. Nessa região, também na divisa do Acre com o Amazonas, o proprietário da Fazenda Palotina sofre há 7 anos com as invasões em sua área de reserva legal. Veja nessa imagem as grandes aberturas feitas onde só deveria ter vegetação. Grandes árvores que foram mantidas em nome da preservação da Amazônia foram ao chão e vendidas no mercado. O drone vai mostrar que existem várias propriedades dos invasores dentro da reserva legal e muitas estão com pastos formados. Ramais interligam essas casas com outro grande ramal que fica em uma entrada aberta pelos invasores na BR-317. A invasão da fazenda, que fica no município de Lábrea, começou em 2016. A justiça determinou a reintegração. Os invasores foram retirados, mas logo voltaram com mais gente, destruindo com mais força e rapidez. O advogado explica que, apesar do prejuízo com a derrubada da área de reserva legal, ainda foi obrigado a explicar aos órgãos ambientais que não eram eles que estavam destruindo a reserva. Nós tivemos dificuldades em comercializar gado, porque o Ministério Público Federal corretamente fiscaliza essas fazendas e as indústrias frigoríficas, que também têm meios tecnológicos muito eficientes de fiscalizar desmates ilegais, e nós temos que provar que não foi o produtor que promoveu aquele desmate. Então, é preciso que as autoridades solucionem esse problema de forma eficaz e rápida. Muitas clareiras estão no meio da reserva, mas outras os invasores foram derrubando até a divisa do pasto da fazenda. Em 2 delas, a derrubada tinha sido feita recentemente. E assim que a vegetação estiver completamente seca, vem um outro problema. Os invasores vão queimar para preparar o solo para o pasto. Veja que as árvores que foram derrubadas não estão nas clareiras. Elas não foram queimadas. Foram retiradas e vendidas no mercado clandestino. E esse dinheiro usado para manter as derrubadas, a construção das casas e a formação do pasto. Já houve a expedição de 2 mandados de reintegração de posse, inclusive no segundo houve a ordem de aplicação de multa aos invasores, houve a ordem de aplicação para responder possível crime de desobediência, e essas pessoas retornam à área, promovem um ganho financeiro abissal por meio de grilagem, porque a terra, notadamente a posse, é particular, reconhecido particular, e essas pessoas se utilizam da ineficácia do poder público, seja do poder judiciário, no único instrumento que o produtor rural tem, que é a ação de reintegração de posse, e promovem a grilagem, loteiam a fazenda, uma propriedade que não é deles, que é de domínio particular, de posse particular. A cada ano que vão ficando, os invasores vão derrubando novas áreas e ampliando os lotes.
Existe até um comércio onde as lideranças do movimento negociam as terras, vendem com a mata fechada e quem compra precisa limpar. Com isso, 4.000 hectares da reserva legal da Fazenda Palotina foram derrubados. A invasão cresce tão rápido que já está cercando toda a fazenda. Só não entrou pelo rio Aquiri porque existem funcionários da fazenda na vigília. Um funcionário já foi ferido a bala. A Polícia Ambiental explicou que as invasões em áreas particulares na divisa do Acre com o Amazonas são feitas por acreanos, que moram principalmente em Porto Acre e Senador Guiomar. Esse movimento rondoniense de invasão, ele tem um foco. Ele começa na área de Sena Madureira, ali na região do Toco Preto, vai até o Rio Liberdade e agora já passou de lá. No eixo da BR, unidades de conservação, algumas áreas privadas que mantiveram a reserva legal. Nós temos outras áreas que a atuação é de acreanos. A área do Caquetá, as invasões no Amazonas, em Boca do Acre e Lábrea, elas são fomentadas por acreanos, vamos colocar acreanos entre aspas, é quem mora ali, né? Nos 2 últimos anos, a PM conseguiu identificar o perfil de parte dos invasores. Dos 114 identificados, 26 tinham ficha criminal, 10 ligados a facções, 2 eram funcionários públicos e 15 já tinham sido assentados pelo INCRA, venderam a terra e foram para uma nova invasão. E o pior é que, sem uma ação efetiva do Estado, essas invasões em áreas públicas ou privadas vão crescer ainda mais.